Hoje eu estou aqui para gravar um testemunho da nossa querida amiga Lorena. Ela enfrentou o deserto tendo 38 anos de casada. Vocês pensam? 38 anos de casada. Nessa situação a gente já quer descansar, né? A gente pensa que nunca vai separar. E no caso dela, ela também pensava assim. Mas não foi dessa forma. Não foi dessa forma, porém, ela aprendeu certinho como se posicionar, como lutar, com quais armas lutar, e assim ela fez. O testemunho dela é um testemunho edificante, maravilhoso. Também já postei no blog, vocês podem lá conferir. E eu vou aqui narrar ele, porque esse testemunho é um testemunho muito lindo, que reflete a nossa mudança para que o outro veja em nós algo diferente. Ela começa assim: aqui estou eu para testemunhar meu milagre e glorificar o nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. A Ele toda a honra e toda a glória. Aos 38 anos de casada, nunca pensei em viver o que vivi. Isso mesmo, meus irmãos, 38 anos. Bom, como em nenhum casamento, no meu também nem sempre foi um mar de rosas, e principalmente com uma estrada longa de uma vida a dois. Na verdade, eu nem sabia que estava no deserto. Só vim me dar conta quando um dia, meu esposo já no sítio, eu liguei e ouvi palavras duras. Tenho visto por aqui no grupo que todos ouvem praticamente a mesma coisa. Ele me disse: não dá mais, preciso ser feliz e você também. Acabou, não quero mais. É porque você não faz isso, você não faz aquilo, as coisas de casa, não quero mais. Arranje uma pessoa que lhe faça feliz. E foi falando muitas outras coisas que nem me lembro mais. Bom, vocês já sabem, né? Eu sempre falo que quando a pessoa não quer, ela começa a colocar um monte de empecilhos, né? Para falar que não quer. Então ela vai falando: não quero mais, não te amo, arruma outra pessoa e por aí vai. E começa a arrumar desculpas totalmente ridículas, né? No caso dela, coisas que ela não fazia na casa dela. Então, assim, a gente sabe que no fundo não é por conta disso, mas foi a forma dele querer se afastar. Daí ela começa assim, né? Ela continua, quer dizer, um breve relato da nossa história de mudança de cidade. Sou de Mundo Novo, Bahia, meu esposo também. Mas depois de 4 anos de casados e já com nossos 2 filhos, mudei para Salvador, cidade onde ele morava e trabalhava. Mas como ele sempre dizia que só levaria a mim e aos meninos quando pudesse comprar um apartamento e num bairro bom, ficamos esperando e, com a graça de Deus e com todo o esforço dele, logo ele comprou o apartamento num dos melhores bairros da capital e nos mudamos. E lá ficamos por 32 anos. Meus filhos estudaram, fizeram faculdade, graças a Deus, a eles mesmos que são maravilhosos e aos esforços do meu esposo, e que também já trabalhavam, hoje são formados, exercendo suas profissões. Meu esposo sempre falou que quando se aposentasse, voltaríamos para nossa terra natal, e assim foi. Voltamos há 6 anos, só que detalhe, compramos um sítio próximo a um povoado que pertence à nossa cidade, a nossa cidade Mundo Novo. E além do sítio, compramos uma casa no povoado. O sítio fica a uns 6 quilômetros daqui. Bom, voltando ao deserto, é que ela teve que entrar nesse adendo para justificar o porquê que ele estava no sítio e ela não. E ela continua: meu esposo nunca foi um homem chaminguento, risos, mas entendo, teve uma infância muito difícil, coisas que marcaram muito sua vida. Infelizmente, vejo que até hoje não superou, mas sempre demonstrou seu amor com atitudes. Uma comida que gosto, lugares onde eu gosto de ir, encontrar amigos, enfim. No início, cobrava muito o viver colado, mas eu passei a entender. Lembra que eu falei das 5 linguagens do amor? Nem sempre a pessoa ela vai demonstrar com gestos, toque, mas ela demonstra com atitudes, né? No caso dele, comprando comida gostosa, não deixando faltar nada, levando a lugares que ela gosta. Essa também é uma linguagem do amor. E ela continua: claro que o chamego sempre existiu e continua existindo, porém, sempre de uma forma muito discreta e intimista. Pois é. Então eu comecei a perceber que estava excessivamente grosso. Ele não falava, ele gritava, me respondia mal o tempo todo. Desde que estamos aqui, tornou-se um hábito ele ir pela manhã para o sítio e retornar no finalzinho da tarde. Eu sempre ia nos finais de semana,
Mas, muito displicentemente, ele começou a ir. Dormi 2 dias, voltava no outro, dormia em casa e assim ele foi ficando, até que um dia ele foi e ficou de vez. Ele disse que não tinha outra mulher. Mesmo separado, ele sempre fez questão de demonstrar isso. E quando ele foi e ficou, eu comecei a entrar em desespero e comecei a agir como todos agem no início. É porque a gente já acha estranho, né, a situação. Ela começou a se humilhar, ela diz a parte da humilhação. Me humilhei, pedi, implorei para que ele voltasse, prometi o mundo, prometia que ia fazer e acontecer e ele irredutível. Só se ouvia não, não e não. Mas não ficamos totalmente sem contato, porque hoje, como não trabalho, ele mantém tudo dentro de casa. E como eu moro num povoado, aqui não tem feira livre. Precisamos ir a Mundo Novo aos sábados para fazer a feira. E ele passava aqui e me pegava para irmos e pensem numa dor. Gente, ele não falava e eu ainda não me conformava e volta e meia lá estava eu me humilhando, implorando pela volta e ele tomado por uma raiva. E foi quando eu comecei a perceber que ele não olhava mais o meu rosto. Aí, quando chegava em casa, destruída física e emocionalmente, só chorava. Mas era uma dor que vai na alma. Você perde o chão, a dignidade, por se sentir desprezada e parece que o mundo não quer conta com você. E eu vivia com o corpo trêmulo, um bolor no estômago e a tristeza tomou conta de mim. Lembra que eu falo a primeira fase, né? A fase da realidade, no e crua que vem sem a gente escolher. Daí é aquela, né? Parece que tá com uma espada enfiada na garganta, um bolor no estômago que não passa, um metabolismo super acelerado. É horrível, essa primeira fase é horrível. E ela continua. Aí parei de acompanhá-lo quando ia a Mundo Novo, porque quando voltava eu achava que não ia suportar tanto desprezo e repúdio. Um dia estava no Google procurando algo no sentido de como acabar com a dor da separação, algo assim, e acreditem, apareceu o blog Restaurar, e eu abri, e no meio de tanta ansiedade não sabia o que lia. Aí vi o e-mail da Sol, fiz um texto, enviei, mas não recebi resposta de imediato. Somente um tempo depois, quando teve a vaga e ela me colocou no grupo. Mas nesse mesmo dia que eu conheci o blog, alguns dias depois, fui ler alguns testemunhos, entre eles o da Regiane, e no final lá estava o e-mail dela. Tá vendo, gente? Por isso que é importante as pessoas que já tiveram casamento restaurado ajudar e deixar e-mail. Por quê? Porque com isso a outra pessoa pode ajudar, né? Isso é muito importante. E ela diz, imediatamente enviei uma mensagem para ela e qual não foi minha surpresa, ela me respondeu no outro dia e ainda me disponibilizou o seu número do WhatsApp. Lógico que eu, diante de tanto desespero, entrei em contato com ela imediatamente e ela me respondeu. E daí em diante, Regiane, minha amiga Regi, ainda não nos conhecemos, mas vamos nos conhecer, se tornou minha conselheira, meu consolo, meu ombro onde eu podia falar tudo o que estava sentindo, minha parceira de oração e eu já acordava mandando mensagem para ela. E conversávamos. Ela mandava mensagens edificantes, mandava escutar os áudios da Sol e tudo que ela me falava eu fazia. Devorava as mensagens do grupo, lia as experiências, seguia algumas dicas, mas o desespero é tão grande que você recorre a tudo, procurando uma solução mágica para que tudo volte no lugar. Aí, um belo dia, você acorda menos aflita e aos poucos você vai entendendo que Deus precisa entrar nessa batalha, que desde o início entendi que era espiritual. E eu fui entregando a Deus, tinha sede dele, tinha sede de orar. Comecei também a entender que tinha que pedir a Deus que fizesse nascer em mim uma nova Lorena. É isso que eu sempre falo, restauração pessoal. Quem não tem a restauração pessoal, dificilmente terá a restauração do casamento. Se não mudarmos, dificilmente a gente consegue conciliar um casamento santo, porque o velho eu sempre quer voltar. Ela continua. Até então, eu me achava uma pessoa super fácil de lidar, de conviver. Tudo mentira de gente pretensiosa como eu. E que via defeito em meu esposo, do fio do cabelo ao dedo do pé. E continuei com as orações. Veio o jejum das cartas e eu fui renascendo, me sentindo forte porque eu sabia que Deus estava comigo. Tirei o foco do meu esposo, foquei em mim.
Pedi a Deus por mim, pedi ao Espírito Santo que tirasse as escamas dos olhos dele, que mostrasse a ele que o nosso casamento foi consagrado a Deus e por Deus e pedia, mas sempre pedindo a Deus que me sustentasse. Ouvi os áudios da Sol e num deles, que fala do deixar ir, não pensei 2 vezes, coloquei em prática. A essa altura, ele já estava mais solícito, me mandava mensagens, mas ainda assim deixei ir. Aí perguntava para a Regis se podia responder as mensagens. Não perguntava no grupo porque sou um pouco tímida. E ela dizia, só se for importante. Enfim, entrei no processo do silêncio total. Mas a essa altura as coisas tinham melhorado. Do nada ele chegava aqui em casa, falava alguma coisa e eu continuava fazendo o que estivesse fazendo, ele saía e voltava para o sítio. E as mensagens continuavam. Aí ele começou a ligar. Eu só respondi o necessário. Enfim, fazia a lição de casa. É o que eu sempre digo, gente, respondam. Mas respondam o que a pessoa está perguntando. Se a pessoa ficar de conversa fiada só para te ludibriar, já corta. Por quê? Porque vocês têm que confiar em Deus. Muitas vezes a pessoa só quer medir como que está o seu humor, como que você está indo. Mas será que quer voltar? Então, no caso dele, ele estava tentando ali uma aproximação sem saber se iria dar certo ou não. Mas ela estava orando. Daí ela coloca assim. Um detalhe, ninguém da nossa família sabia, embora ninguém nem da minha família e nem da dele moram perto. Os amigos também não, tive provas disso porque quando eu ia a Mundo Novo, com ou sem ele, as pessoas diziam, perguntei ao Geraldo por tu, disse que tu não quis vir, mas que estava bem. Ou então, perguntei a Geraldo por tu, disse que tu estava fazendo a unha. Ou seja, em momento algum, ele ou eu dissemos que estávamos separados. Isso é muito importante. Às vezes a gente fala demais e depois vem o arrependimento. Então, a melhor coisa é se calar, principalmente para familiares. E ela continua. E segui aqui um conselho. Evitem falar o máximo da situação com parentes, amigos, conhecidos, só mesmo quando não houver jeito. As pessoas raramente se preocupam com as dores emocionais dos outros, mas são expert em dar testemunho, em dar conselhos. Isso é verdade. Eu ia colocar testemunhos. Elas são expert, né? A gente fala alguma coisa, a pessoa ela é a maior psicóloga, ela é a maior professora, é a maior de todas, mas ninguém sabe o que a gente sente, né? A dor aqui no peito ninguém sabe. E geralmente os conselhos são todos atravessados. Ela coloca, eu particularmente sempre fui muito reservada com a minha vida e com o meu casamento ainda mais. Nunca fui de ter uma briguinha e correr para contar para pai, mãe, irmão. Tomem as rédeas das suas vidas. Nunca tirei minha aliança, ele só usou no dia do casamento, mas logo me disse, guarde, porque você sabe que não uso nada, nem corrente, nem relógio, nem nada. E o fato dele usar nunca foi um problema entre a gente. Uso porque gosto, me sinto bem. É minha aliança com ele e Deus. Mantive os portas-retratos, não me incomodava que ele pensasse. Se estava esperando por ele, etc. Bom, muito sutilmente, quase sem perceber, a reaproximação foi chegando como se nada tivesse acontecido. Ele não voltou num cavalo branco, não voltou pedindo desculpas, não voltou prometendo o céu com todas as estrelas e o mar com todos os peixinhos. Não voltou prometendo uma segunda lua de mel, não voltou totalmente mudado, mas voltou mais calmo, mais sereno, com seus valores éticos e morais conservados, sempre preocupado com as coisas de casa. É um pai impecável. E sei que muito ainda está por vir. Muitas vezes, né, abrindo um adendo aqui, a gente espera que a pessoa volta arrependido, que a vida foi difícil sem você. E o período dela foi longo, foi praticamente 1 ano e meio nessa situação, né? E ela calada, sem falar nada. Então, a gente pensa, né, vai voltar pedindo perdão, que se arrependeu. Não, gente, nem sempre é assim. Mas não é por isso que vocês não têm que aceitar. Né? Se Deus trouxe, Deus sabe como fazer para deixar tudo no lugar. Ele é especialista nisso. Muitas vezes a pessoa fala, eu só aceito se for assim. Tá aí, ó, anos não aceitando nada e não voltando. Tá certo que tem muitas aproximações que não são restaurações, mas eu sempre falo que sempre tudo é milagre de Deus. Se veio, é que o Senhor quer fazer uma obra. Então, a gente tem que ser prudente e sábia para saber conduzir essa situação. Bom, ela continua. Sempre tivemos uma vida social pouco intensa e o fato de termos casado cedo, termos filhos cedo, nossa juventude foi 80% dedicada ao trabalho.
solar e aos nossos filhos. Mas de vez em quando isso acontece, como, por exemplo, sábado fomos a uma seresta. Estou feliz, sim, estou. Mas me sinto imensamente feliz por ter saído mais forte, mais sábia, mais segura, com minha fé renovada e me amando mais, e com a certeza de que quem nos valida é Deus, é dele que vem a nossa força e que, apesar de ser uma batalha espiritual, nós nos posicionarmos faz toda a diferença. Lembra que eu falo? Não se preocupem, é Deus que nos justifica, Ele está vendo tudo. Não se preocupem, Deus é a nossa justiça. E ela entendeu isso, ela foi sábia. Ela não estava preocupada com o que ia acontecer ou o que iam falar. Ela simplesmente se manteve ali, na busca pela restauração, entendendo que era uma guerra espiritual e que ela ia vencer com Deus. E assim ela fez. Eu acho muito bonito, sabe? Esses testemunhos de fé. Daí ela coloca assim: o momento é dar glória a Deus pela restauração do nosso casamento e o que falta, eu não tenho dúvida nenhuma que virá. Pois com a fé, joelho no chão e a cara no pó, como diz a nossa querida e sábia Sol, porque hoje falo com propriedade, sem Deus não é possível. Aliás, nada é possível. Perseverem no jejum e na oração. Não queiram modelar seus cônjuges para Deus. Ele sabe o que faz. A gente sempre pede, faça isso, faça aquilo. Deus sabe o que faz. Peçam pela restauração pessoal de cada um, pela restauração do casamento, e que seja de acordo como Ele mandar. A restauração demanda vigília e oração. Não esqueçam de continuar orando e jejuando, porque o inimigo, ele não quer sair perdendo. E com certeza, se orássemos desde sempre, não teríamos entrado no deserto. Meu deserto durou mais ou menos 1 ano e meio. É o que eu falo, gente. Muitas pessoas voltam, esquecem, né? Pensam que Deus ali é só no fast food, né? E esquecem que a oração e vigília, ela é eterna. O caminho com Deus, ele é eterno. Então, não acaba nunca. A gente tem que continuar, prosseguir. Ela coloca assim: o meu testemunho de restauração é, antes de tudo, um testemunho de fé. Pois se hoje estou aqui diante de toda a dor que passei, tenho certeza que foi graças ao nosso Deus maravilhoso que nos guia, nos protege e cumpre suas promessas. Eu só tenho a agradecer a Sol pelo seu sim de estar hoje no grupo, aos administradores, a cada um de vocês que com suas dúvidas e experiências contribuem ricamente em todos os processos. Quero que saiba que em todas as minhas orações peço por todos vocês e seus cônjuges. A minha parceira de oração e hoje amiga Regi, o meu muito obrigada, minha eterna gratidão e a Deus toda honra e toda glória para sempre. Amém. Olha que testemunho lindo, gente. Testemunho bonito. Ela colocou, né? Amélia, Lorena e deixou o testemunho. Bom, gente, o que esse testemunho ele nos dá de ensinamento, né? Ele nos dá que é a fé, a nossa perseverança e sabermos o que nós queremos, tendo a consciência que no tempo certo o Senhor vai fazer. Muitos podem falar: nossa, mas ela nem sofreu, o marido dela sofreu necessidade. Nossa, gente, deserto é deserto. A pessoa pode ficar separada um dia, é dolorido. Uma semana, mais dolorido ainda. Dela, no caso, 1 ano e meio, foi dor. Ah, mas eles sofreram necessidade. Sim, eles, né, estavam juntos, mas separados. Só que juntos no contexto do quê? Eles suprir porque eles construíram um patrimônio junto. Então, ele era obrigado a supri-la, né? Mas o que eu quero dizer para vocês é que perseverem, independente da situação. Que eu vejo muitas pessoas falando: se o deserto foi pouco, a pessoa não sofreu. Se o deserto for longo, a pessoa tem que ser longo para a pessoa sofrer demais. Gente, né? Que nem fala a nossa amiga Juliana, quanto mais sofrido, o pessoal gosta. A gente não quer isso, né? A gente não quer que o casal separe, a gente não quer viver no deserto, mas enquanto estiverem no deserto, aprendam. É oração e jejum. Castas de demônios só saem com oração e jejum, né? Se vocês vão vencer essa batalha, é confiando em Deus, tendo a fé renovada. Nem todos os dias estaremos bem, mas quando estivermos ali prostrada, abram a boca e falem. A melhor oração é aquela que sai da sua boca. Você tem propriedade para dizer, porque foi você que passou, é você que está passando. Então, não tenha vergonha, tenha fé. E saibam que Deus, Ele faz. Por isso que eu falo, o testemunho é tão importante, gente, é um alimento do céu para nós. Isso daqui, ele vivifica a nossa fé, ele nos ajuda a perseverar, é maravilhoso. Então,
Eu vou deixar aqui o e-mail dela, ela deixou, né? Caso vocês queiram, está no blog www.restaurarcasamentos.blogspot.com. Se vocês quiserem contato, entrem em contato e saibam que a fé de vocês, ela é muito importante e que Deus, no tempo certo, restaura. Esse é mais um dos testemunhos. Nós temos outros ainda que nessa semana eu vou soltando aí para vocês entenderem o poder de Deus. Não há nada que o Senhor não possa fazer. Não há impossível para Deus. Amém? Que Deus abençoe todos nós, que abençoe a Lorena nessa nova etapa, que o Senhor seja a união da família, tanto dela quanto de todos vocês. Amém?